nome é Vânia Costa e sou advogada e diretora jurídica da Localar Imóveis. É com imenso prazer que venho participar do workshop proposto pela AMAD, Associação Mineira dos Advogados de Direito Imobiliário. Trabalhar com locação não é uma missão fácil. Quantas vezes eu tive vontade de desistir de minha carteira de locação e de toda a matéria relacionada à locação? Quantas vezes ouvi dos proprietários de imobiliária e até mesmo de colegas advogados o quanto eles têm relutado em trabalhar com locação? Mas tudo isso tem um motivo. As relações de locação são, em sua essência, estressantes e cheias de conflito. Quantas vezes vemos as pessoas que trabalham com locação enlouquecidas? E vou dizer uma coisa que vai assustá-los. Como advogados e gestores de locação, somos os principais responsáveis por tornar as locações conflituosas. E como resolver esse dilema? Ao longo dos anos, percebi que, por se tratar de relações interpessoais, era necessário desenvolver uma técnica para torná-las mais leves e suaves. E testei muitas maneiras até encontrar uma forma de tornar as relações mais suaves. No princípio, tudo era muito intuitivo, mas depois, estudando, encontrei na comunicação não violenta um método para ser aplicado nas locações e torná-las mais felizes. A comunicação. A utilização da comunicação não violenta nos ensina a fazermos aquilo que já sabemos de forma diferente. Mas o que é comunicação não violenta? A comunicação não violenta é uma abordagem específica da comunicação, tanto de falar quanto de ouvir, que nos leva a entregarmos de coração de tal maneira que permite que nossa compaixão natural floresça. E como utilizamos a comunicação não violenta? E como usamos a comunicação não violenta no dia a dia com as locações? Em primeiro lugar, temos de treinar, ouvir o outro e entender a sua necessidade sem julgamentos. Nas imobiliárias que dou assessoria, procuro treinar as equipes a atender o cliente, locador ou locatário, desde o início, usando as técnicas de comunicação não violenta. Segundo estudos, um dos principais problemas geradores de conflito está exatamente na dificuldade de comunicação. As locações têm natureza de auxílio mútuo e são relações piramidais. Em uma ponta está o locatário, em outra o locador e em outra a imobiliária, que atua como facilitador da comunicação entre o locador e o locatário. O locatário precisa do imóvel e tem de pagar por ele. Então, para ele o aluguel é caro e o mês passa depressa. O locador, por sua vez, precisa do dinheiro e tem o imóvel. Então, para ele, o mês é longo e o aluguel é barato. Para resolver esse conflito, muitas das vezes nos sentimos incapazes, mesmo com todo o conhecimento jurídico do mundo. Mas tendo uma escuta cheia de empatia e compaixão, encontramos a fórmula correta de equilibrar os dois lados. Precisamos reformular a maneira com que nos expressamos e ouvimos o outro, ao mesmo tempo que temos de ter um comprometimento com informações claras e sinceras. Então, já no primeiro atendimento com o locatário ou locador, temos de explicar todo o processo locatício com clareza e com palavras para quem não é do direito entender. O que gera o conflito é a mágoa e a dor que a situação... O que gera o conflito é a mágoa e a dor que uma situação causa ao outro. E, geralmente, a mágoa e a dor são decorrentes de um fato que nos surpreende. Então, a mágoa e a dor acontece quando não tornamos o processo claro e sincero. E, então, o cliente é pego de surpresa por uma situação ou gera uma expectativa que não é a real. E, na sua frustração, ele transforma a relação em conflito. Podemos evitar o conflito pontuando os direitos e deveres das partes desde o início da locação. Então, é bom que tenhamos manuais de instrução para o locador e para o locatário, contendo claramente os seus direitos e deveres. É necessário explicar todas as dúvidas com sinceridade e clareza,
e responder todas as perguntas de forma respeitosa e enfática. Deixe de lado as palavras repetitivas e automáticas. Explique com o coração e explique antes do problema acontecer. Se antecipe aos problemas. É muito mais fácil aceitar quando sabemos o porquê das coisas. Eu tenho sempre como exemplo o caso da fila. Se eu estiver em uma fila e pedir a alguém para entrar na frente dele, ele vai me dizer não. Mas se digo que estou atrasada para uma consulta médica ou para buscar meu filho na escola, muito provavelmente ele vai me dizer sim. Quando faço uma solicitação que não vem acompanhada de necessidade, ou seja, quando eu solicito alguma coisa e não digo porquê, isso soa como uma exigência, como uma imposição. E isso gera um sentimento que você tirou do outro a sua liberdade, a sua autonomia, que você o desrespeitou. Como aplico a comunicação não violenta nos atendimentos de locação? Primeiramente, eu preciso identificar o sentimento, a dor de quem me fala, depois a sua necessidade. Então, falo, primeiramente, eu preciso identificar o sentimento, a dor de quem me fala, depois a sua necessidade. Então, falo do direito com a autoridade de quem conhece o que está falando. E depois abro as opções de como resolver o problema ou peço o que necessito. Vamos a um caso concreto. Meu cliente locador ligou falando que a seguradora não pagou o vazamento do telhado do imóvel dele. Minha resposta: locador, entendo que seu imóvel tenha tido uma infiltração e que você queira ser ressarcido, mas infiltração que decorre de telhas quebradas é de responsabilidade do proprietário, a menos que comprovemos o mau uso do locatário. O senhor está informando que as telhas foram quebradas por crianças soltando pipas. Mas temos prova de locador. Entendo que seu imóvel tenha tido uma infiltração e que você queira ser ressarcido, mas infiltração que decorre. Locador, entendo que seu imóvel tenha tido uma infiltração e que você queira ser ressarcido, mas infiltração que decorre de telhas quebradas é de responsabilidade do proprietário, a menos que comprovemos o mau uso do locatário. O senhor está informando que as telhas foram quebradas por crianças soltando pipas, mas temos provas de que a criança era do locatário? Locador, entendo que seu imóvel tenha tido uma infiltração e que você queira ser ressarcido, mas infiltração que decorre de telhas quebradas é de responsabilidade do proprietário, a menos que comprovemos o mau uso do locatário. O senhor está informando que as telhas foram quebradas por crianças soltando pipas, mas temos provas de que a criança era do locatário? Veja, precisamos de provar para pleitear o ressarcimento. Prova da culpa do locatário nas telhas quebradas. Se o senhor tiver provas, terei imenso prazer em pleitear o ressarcimento para você. Identifiquei a dor. Meu imóvel foi entregue com vazamento. A necessidade, ser ressarcido. Informei o direito. Era responsabilidade do locador. Dei opção, se provar o mau uso do locatário, e me coloquei à disposição para resolver. Terei imenso prazer em pleitear o ressarcimento. Vou dar outro exemplo. Vamos ver agora um caso com o locatário. O locatário está devendo aluguéis. Identificamos a dor, devendo aluguéis. Identificamos a necessidade, pagar o aluguel. E montamos nossa resposta. Entendo que estejamos passando por momentos difíceis e que ficou difícil pagar o aluguel em dia, mas precisamos manter a pontualidade para que não vire uma bola de neve e se torne algo difícil de pagar. Podemos evitar que tenha de entregar o imóvel parcelando o valor devido em 4 parcelas. Ou caso ache que o aluguel se tornou muito caro para seu orçamento, podemos nos concentrar em encontrar um ótimo imóvel para sua nova locação. Entendi a dor, a necessidade, falei o que precisava dizer e dei opções de forma amorosa. Mesmo dizendo que ele não queria escutar, que era ter de deixar o imóvel, eu falei de forma humana e sincera. Existem desentendimentos entre os locatários e locadores que são recorrentes, e são exatamente esses conflitos que podemos evitar
esclarecendo antes que aconteça. E como é fazer com o mundo atual, onde tudo é online e a expectativa dos clientes é ser atendido imediatamente? Deparamos com leads cada vez mais imediatistas, a tal ponto que respondê-los no tempo que desejam é inviável. Então, precisamos dizer de forma enfática, mas positiva, que não podemos responder naquele momento e que, assim que estivermos liberados, iremos atender. Mas a outra ponta também precisa ser evitada, que é ter o chamado e não responder. Não deixe o cliente no vácuo. Responda, nem que seja para dizer, para esperar. Não só os leads, mas também as solicitações de locador, de locatários. Caso algum assunto esteja demorando, tenha o cuidado de chamar o cliente, mesmo que seja para dizer que não tem andamento nenhum, mas que você não está descuidando do assunto dele. Porque muitas das vezes os locatários Por que muitas das vezes os locadores são inflexíveis nas negociações? Geralmente por falta de conhecimento da realidade e alta expectativa. Então, quando detectamos que o locador é inflexível, antes da mesa de negociação devemos chamá-lo e orientá-lo, não só quanto ao seu direito, mas principalmente na identificação da dor do outro, no quanto um acordo põe fim ao seu próprio sentimento em relação àquela situação. Por trás de todo o direito tem uma necessidade, e se identificamos, fica mais fácil chegar a um denominador comum. As locações precisam de soluções rápidas, e na maioria das vezes os tribunais não atendem dentro de prazos razoáveis. Lembre-se que a imobiliária, bem como o advogado, é o facilitador da comunicação não violenta e o instrumento de resolução de conflito. Precisamos tirar o volume de processo do judiciário. Precisamos evitar que o processo judicial aconteça. E, para tanto, temos de estimular o diálogo e, principalmente, a escuta. A conciliação não é um cabo de guerra onde uma das partes tem de ganhar. Ela é um quebra-cabeça, onde precisamos encontrar a peça que se encaixa. Temos de encontrar o ponto do meio. Temos de incentivar a comunicação de forma respeitosa e esclarecer às partes que é necessário fazer concessões mútuas, estabelecendo um ponto de equilíbrio com maturidade e bom senso. Enquanto advogados, não somos apenas instrumentos para a propositura de ações, mas enquanto advogados, não somos apenas instrumento para a propositura de ações, mas sim instrumentos de resolução de conflitos. E em uma abordagem muito mais recente e atual, somos instrumentos de evitar que os conflitos aconteçam. Precisamos priorizar as formas consensuais de resolução de conflito. E o uso das técnicas de comunicação não violenta facilitam um resultado positivo. Na conciliação, precisamos identificar as necessidades das partes e achar onde essas necessidades se unem, onde é o ponto de congruência. As negociações fazem parte do dia a dia das locações. Nenhum procedimento pode ser inflexível. Para se ter uma locação pacífica, é necessário ouvir as partes e ser flexível. Concluindo, temos de repensar nossa forma de lidar com o outro. Temos de reinventar os processos locatícios, pois só assim faremos locações com excelência. Ouvi em algum lugar e guardei para mim que as negociações são como dinâmicas teatrais. Portanto, esteja presente, estabeleça afeto e viabilize o fluxo. Agradeço imensamente todos que ficaram comigo até o fim de minha palestra e espero que tenha ajudado a impactar o seu dia a dia e a forma de lidar com seus clientes e com as relações locatícias. Lembrando que a comunicação não violenta pode ser usada em qualquer ramo do direito e da vida. Fiquem bem e gratidão.